Então vamos começar, gente. Boa tarde, boa noite, bom dia a todos. Olá, pessoal. Este é o 6º episódio do Resenhemos, a resenha do Labemos. Eu sou Diogo Correia, coordenador do Laboratório de Estudos de Teoria e Mudança Social, mais conhecido como Labemos. Estou aqui com meu queridíssimo amigo e irmão espiritual, como ele gosta de falar, e também coordenador do Labemos, Gabriel Peters. Por favor, Gabriel. Boa noite, bom dia! Isso ficou mais para Jorge Versilo do que para Jorge Ben, né? Mas tudo bem, vai assim mesmo. Maravilhoso, eu adorei a associação, a rima entre Jorge Ben e tudo bem. Então, iremos começar com o nosso primeiro quadro, né, o quadro da definição conceitual, e faremos a definição dos dois conceitos que serão trabalhados hoje por mim e pelo Gabriel Peters, que são os conceitos de genialidade e criatividade. A definição foi extraída do dicionário Priberan da internet e a gente vai começar então com a definição de criatividade. Criatividade, capacidade de criar e de inventar. Qualidade de quem tem ideias originais de quem cria. Capacidade que o falante de uma língua tem de criar novos enunciados sem que os tenha ouvido ou dito anteriormente. Genialidade, qualidade do gênio. Então, evidentemente, a gente vai definir gênio. Gênio, espírito que se supunha acompanhar o homem para o inspirar ou proteger. Natural, caráter, índole, inspiração. Talento ou qualidade extraordinário. Pessoa que tem esse talento ou essa qualidade extraordinária. Artista de grande inspiração e temperamento irascível. Bom, a partir dessas definições dos conceitos de criatividade e genialidade, gostaria de provocar esse homem criativo e genial que é o Gabriel Peters, primeiro a pensar, é possível a gente estabelecer tipologias da genialidade a partir da criatividade? E é possível a gente pensar se toda genialidade é criativa e toda criatividade é genial? É difícil. Quando a gente entra numa literatura mais especializada sobre criatividade na arte e na ciência, um dos primeiros elementos que aparecem é essa referência a realizações criativas como conjugando originalidade e valor. Isso é importante. Tem uma frase que é erroneamente atribuída ao Samuel Johnson, crítico literário britânico. Supostamente em resposta ao manuscrito, ele enviou uma carta dizendo: olha, o seu manuscrito é bom e original, infelizmente a parte que é original não é boa e a parte que é boa não é original. E na verdade esse dito, a despeito da maldade terrível que ele carrega, e de novo, é possível que Samuel Johnson jamais tenha endereçado essa carta, ele pelo menos aponta para essa difícil combinação entre originalidade e valor, no sentido de que uma realização criativa, pelo menos socialmente celebrada, ou historicamente consagrada, ela não é somente nova em relação a um conjunto de obras já disponíveis, mas a novidade que ela carrega é tida por valiosa a partir de uma comunidade de receptores interessados. E o que é interessante para mim é que conjugar originalidade e valor possivelmente envolve um equilíbrio dialético entre direções distintas, que por vezes são chamadas de dialéticas da criação, entre loucura e método, para usar a formulação shakespeariana, mas a gente poderia falar entre os aspectos dionisíacos e apolíneos da subjetividade criadora, entre as associações livres do processo primário, segundo Freud. Mas então, essa associação entre loucura e método, estilos dionisíacos e apolíneos de pensamento, entre processo primário e processo secundário no sentido freudiano, é interessante porque, em princípio, se uma obra for demasiado original, ela corre o risco de ser tanto ininteligível para certos critérios vigentes de interpretação, quanto intolerável segundo certos critérios de valor, de apreciação do que é uma obra artística.
Por outro lado, quanto mais ela é conforme as normas do campo e se torna mais aceitável, mais ela pode perder em originalidade. E, obviamente, a história é complicada ainda por cima em função de artistas que, de algum modo, conseguem impor os próprios critérios pelos quais uma comunidade de receptores vai avaliá-los. Então, figuras inicialmente ridicularizadas como os impressionistas, mas que conseguem transformar os próprios critérios de apreciação vigentes no campo e os critérios pelos quais eles são consagrados depois. Quando a gente pensa na ideia de genialidade, em princípio, a gente está lidando com realizações criativas que são tidas por excepcionais, e aí você tem diferentes maneiras de retratar isso. Nos textos lá dos posts sobre o método na loucura, eu tratei de 3 visões, uma da genialidade como inspiração mágica, por vezes chamar certa criação como de genial, é de algum modo confessar um elemento ali de inexplicabilidade, como se o grau de excelência contido ali não pudesse ser explicado da mesma forma como a gente explica as ações ordinárias do comum dos mortais. A ideia de genialidade associada a dons naturais e talentos inatos, e a ideia da genialidade como oriunda do treinamento, de um processo em que, na verdade, micromecanismos ordinários, quando se acumulam, acabam gerando resultados extraordinários. E acho que muito do que a sociologia pode fazer é, de fato, desmistificar tanto essas explicações naturalizadas do gênio, quanto as explicações, ou a pseudo-explicações de cunho místico e mágico, quanto ao que torna alguém genial. Em primeiro lugar, Gabito, achei a sua citação a uma carta não escrita original para começar a falar de originalidade e de genialidade, né? E eu acho que você já levanta elementos que permitem que a gente caminhe na direção de uma relação entre genialidade e criatividade, né? Eu acho que a gente pode estabelecer, pelo menos, algumas ideias relacionadas à concepção geral do gênio, pelo menos tal como ele é concebido no senso comum, para além dessa atividade desmistificadora que a sociologia pode exigir. E que eu queria te provocar se essa atividade mistificadora também ela não está implicada dentro de uma... Ela não é explicada sociologicamente, ou seja, em sociedades democráticas, que são as nossas, a gente não aceita a genialidade que não seja por um esforço repetitivo que poderia ser oriundo de toda e qualquer pessoa. Quando, no final das contas, pessoas submetidas à mesma dose ou grau ou tipo de treinamento apresentam desempenhos muito diferentes, né? Nem todo... para lembrar do famoso texto do Mozart, que o Elias escreve, nem toda criança que é submetida àquela dose absurda de treinamento vira o Mozart, né? Passa a compor desde os 12 anos de idade. Mas eu queria, antes de avançar, porque o próximo bloco do nosso grande podcast, a gente vai falar sobre essa dimensão sociológica propriamente do gênio. A questão primeira todo gênio precisa, pelo menos uma certa ideia de gênio, precisa ser dotado de uma criatividade e de uma criatividade original. E o segundo ponto, que eu acho que é importante, não é possível, talvez, a existência de um gênio sem que essa criatividade seja passível de ser valorizada socialmente, né? Como você disse, ser genial por ser genial, apresentar uma capacidade por apresentar uma capacidade em comum, não é suficiente, talvez, para uma atribuição de genialidade. Isso leva, eu acho, que aí a gente pode fazer a ponte para o nosso segundo ponto, que é a dimensão social, ou sociológica, ou sistêmica, de produção da genialidade, ou de reconhecimento de uma ação criativa. Ou seja, em que medida, eu acho que vale a pena a gente refletir, a própria genialidade ela é fruto, né, de condições sociais de produção. Não existiria Mozart não só sem um treinamento prévio de uma linguagem que é socialmente instituída, que é a linguagem musical, mas também se não houvesse uma geração posterior, e mesmo a dele, na verdade, porque o próprio Elias o tempo inteiro diz que o Mozart reconhecia que ele tinha uma capacidade em comum comparativamente aos seus contemporâneos. Mas, ao mesmo tempo, ele não tinha ainda um mundo social que fosse capaz de valorizar socialmente. Um mundo social que fosse capaz de valorizar socialmente talvez seja
pouco criativo. Enfim, mas um mundo social que fosse capaz de reconhecer naquela capacidade em comum, né, algo efetivamente genial. Então, quais são as dimensões sociais de produção da genialidade? Eu acho que pensada tanto em termos de descritivos, ou seja, de compreensão efetiva, quanto em termos críticos, de desmistificação. Eu acho que não, uma coisa não é redutível, a outra é importante que seja separada. Sim, eu acho que sim. Eu acho que, em relação a uma sociologia da genialidade ou da criatividade excepcional em arte, ciência, assim por diante, a gente enfrenta o mesmo dilema enfrentado em uma sociologia da loucura. O fato de que a gente tende, por um lado, tem de pensar nas condições sócio-históricas de produção dessas condutas e experiências, chamadas de loucas ou geniais, nesse outro caso, mas a gente tem de fazer também uma sociologia histórica dos rótulos, né, das diferentes concepções de genialidade em cenários históricos e culturais particulares e dos processos pelos quais esse rótulo do gênio, assim como do louco em outro registro, são atribuídos a certas pessoas e a outras não. Então tem um espaço aí para uma sociologia da reputação que eu diria que é possivelmente até mais comum do que uma sociologia das condições de produção do próprio criador genial ou criadora genial. E acho que, inclusive, o trabalho da sua querida Natalia Einish sobre Van Gogh entra como um exemplo de sociologia das reputações. Agora, em relação a figuras como Mozart, eu diria que o que é importante é pensar essa desmistificação não em termos de tudo ou nada, mas em termos de graus, porque se consolidou uma imagem no senso comum do Mozart como essa criatura imbuída de uma inspiração mágica e que compunha obras sublimes como quem fazia uma brincadeira de criança. Isso era reforçado pelo temperamento aparentemente infantil do Mozart, sujeito empírico. Mas, na verdade, o primeiro que surgiu foi essa genialidade que ainda não era genialidade inventiva, e sim a genialidade performativa de uma criança prodígio. E a irmã do Mozart, a Mariana, também era. E isso tem a ver com as circunstâncias excepcionais de treinamento a que os dois foram submetidos pelo pai, o Leopold von Mozart, que não era só um instrumentista ele próprio, mas era um pedagogo musical, autor de manual de instrução para violino em toda a Europa, e assim por diante. Então, esse regime de treinamento tinha algo de excepcional, e hoje, no quesito performance, diversas crianças submetidas a disciplinas rigorosas de treinamento podem igualar essas realizações do Mozart Criança Prodígio e da Mariana. Obviamente, tem uma multiplicidade de fatores aí, é possível que essas disciplinas possam destruir emocionalmente algumas crianças, enfim, a gente está fazendo uma análise em princípio da realidade objetiva delas, mas o Mozart não entraria para a história se não tivesse feito essa transição de intérprete genial a criador genial. E é uma transição que, na verdade, é antes a exceção do que a regra. Isso tem a ver justamente com o fato de que o reconhecimento do performer, às vezes, torna mais difícil que eles corra os riscos reputacionais necessários a passar a condição de criador. Mas mesmo no quesito criação, embora as pessoas se impressionem com o fato do Mozart ter começado a compor aos 6 anos, a boa parte das composições dele durante 10, 15 anos eram rearranjos de peças musicais de outros compositores, como, por exemplo, Johann Christian Bach, o filho do Johann Sebastian. E a obra do Mozart, que é considerada hoje como a sua primeira obra-prima, surgiu quando ele tinha 21 anos, o que é, obviamente, uma idade impressionante, mas ainda assim um resultado de 15 anos de experimentações nessa atividade criativa. Agora, nada disso oferece uma explicação exaustiva de por que Mozart se tornou Mozart. Né? O que a gente faz é, pelo menos, reequilibrar um pouco a balança em relação a esses mitos criados em torno da figura. Né? Inclusive o mito da inveja do pobre do Salieri, com quem, na verdade, o Mozart real tinha uma relação muito cordial e tranquila. Enfim. Mas aí você está se referindo ao filme, né? E não propriamente Sim. à biografia do Elias. Mas um ponto, na verdade, que eu queria provocar e
empurrar um pouco mais, é essa dimensão, né, da reflexão, dessa tensão entre pensar as condições de produção, o que é absolutamente importante pensar sociologicamente, ou seja, aliás, eu adorei a expressão que você usou, pedagogo musical. Acho que o pai do Mozart ficaria orgulhoso de ser chamado de pedagogo musical. Mas a questão do desencantamento, eu acho que tem a ver também com o fato de que, em parte, a genialidade se tornou, na sociedade moderna, contemporânea eu não sei, mas moderna e desencantada, ela se tornou o espaço do sagrado no mundo profano, né? Ou seja, no mundo desencantado, ela se torna essa espécie de capacidade extra-humana que se revela no corpo humano. Então, eu acho que ela tem um elemento que é interessante de você conseguir localizar. Aliás, esse é um artigo que é bom deixar registrado no podcast, se alguém quiser escrever um dia, dos vários artigos que a gente sempre pensa em escrever e não escreveu ainda, que é de pensar como, em parte, a reflexão sobre a genialidade e os super-heróis, eles são elementos, né, que a gente construiu para colocar ou no reino ficcional ou no reino de pessoas de exceção aquilo que é próprio do extra-humano no humano. Porque quando a gente vai pensar o universo religioso, não há essa separação. E eu estudei, né, pentecostais, e o extra-humano são os poderes do Espírito. A gente pode ser agenciado por um poder extra-humano através do Espírito Santo. Isso nunca é uma questão, mas para a gente isso é. E aí, qual é o meu ponto? É que se o desencanto que a sociologia produz é de mostrar as condições sociais de produção dessa capacidade extra-humana, eu acho ótimo. Só que o lado ruim, potencialmente ruim, seria insistir, o mau uso da sociologia do desencantamento, seria insistir que toda pessoa submetida ao mesmo treinamento produzirá necessariamente seres iguais, né? Quando, por melhor que seja o pedagogo musical e o modo de transmissão desse conhecimento e etc., nem todo ser humano seria Mozart. Então, eu acho que tem uma tensão a ser colocada e que eu gostaria de insistir, digamos assim, num bom uso do efeito do desencantamento e no mau uso dele. E que eu acho que você está fazendo os dois. Para poder te provocar. Não, isso é interessante. Alguém poderia ensaiar uma resposta baseada no projeto do Bernard Lahire de uma sociologia psicológica. Porque a partir desse raciocínio, embora existam semelhanças entre as socializações de diferentes indivíduos, por exemplo, em função de uma mesma posição de classe, de raça, de gênero, de etnicidade e assim por diante, a rigor ninguém passa exatamente pelas mesmas experiências socializadoras. Então, por exemplo, dois irmãos gêmeos que pertencem à mesma classe social, que vivem no mesmo ambiente familiar, que são da mesma etnicidade, basta que, digamos, um dia um deles derrube o vaso e tome uma bronca do pai enquanto o outro olha, que ali já começa a se desenrolar histórias de socialização diferentes. Isso é interessante não porque eu queira encampar esse projeto lahiriano de explicação completamente sociológica, mas simplesmente mostrar que muitas vezes quando a gente diz que fulana e cicrana passaram exatamente pelas mesmas condições experienciais, a rigor elas não são as mesmas. Possivelmente porque a sociologia não chega tão perto da experiência individual singular para pensar essas influências socializadoras, para além desses marcos estruturais como classe, raça, gênero, que obviamente são importantíssimos. Inclusive, basta a gente elencar as listas padrão de gênios que aparecem na discussão, como Shakespeare, Goethe, Newton e Einstein, Michelangelo e Da Vinci, e ao motivo pelo qual essas listas são compostas de homens brancos tem a ver, obviamente, com uma distribuição brutalmente desigual de oportunidades de aprendizado e também de obtenção de reconhecimento para realizações criativas. Então, você tem potenciais gênios entre negros e mulheres, para dar os exemplos mais óbvios, que foram literalmente exterminados por esse tipo de desigualdade, assim como um olhar já inspirado por essa problemática política pode, ao mesmo tempo, recuperar criadoras e criadores geniais
entre mulheres e não brancos. Então, de George Eliot até Emily Dickinson, da Zora Neale Hurston até Machado de Assis e James Baldwin e assim por diante. Mas, enfim, isso foi uma digressão. Eu acho que eu concordo com você. Acho que tem um mau uso, mas, ao mesmo tempo, existe uma necessidade de fascínio embasbacado diante de certas performances e realizações, e talvez em certos indivíduos esse impulso, essa necessidade do sagrado tenha sido transferida para um domínio como, por exemplo, a estética, o que faz com que, isso é um argumento que a gente tem que usar com muito, muito cuidado, mas é possível que exista sim uma resistência de cunho psíquico à possibilidade de uma objetivação sociológica do gênio, para falar bem bourdieusianamente, embora eu não esteja aqui representando a perspectiva do Bourdieu, né? Mas acho que o primeiro obstáculo nessa análise da genialidade é esse fascínio que gera imediatamente a sensação de que aquela performance ou realização não foi gerada por um primata mamífero como eu, mas por alguma espécie de mecanismo humanamente inexplicável. E assim, o David Shanks chama isso de abismo da grandeza. No meu texto eu chamei isso um pouco mais profanamente de efeito puta merda, que é o efeito psicológico diante dessas realizações. Não sei se nossa editora vai ter de censurar Eu acho. esse conceito psicológico dos mais importantes. É óbvio que nunca existe uma mesma experiência socializadora, não existe o mesmo no mundo, né? Não existe o idêntico no mundo. A questão fundamental é que a gente pode trabalhar em corpos submetidos a estímulos e situações semelhantes, né? E a gente pode estabelecer que corpos submetidos a estímulos e situações semelhantes reagem de forma diferente. E talvez o que caracteriza a genialidade ou um ser criativo é a capacidade singular, né, e socialmente valorizável com que essas pessoas reagem. E o ponto fundamental para mim é que a sociologia ela pode, no máximo, pensar as condições necessárias, mas não as condições suficientes, né, para a produção da genialidade. Então é óbvio que a gente pode pensar que um sujeito genial como Mozart, sociologicamente, ele tem que ter sido submetido a algum tipo de treinamento musical. Ele não tiraria, evidentemente, essa capacidade do nada. Mas a gente não pode, ou seja, é uma condição necessária para a produção daquilo, mas não a condição suficiente. E daí a passagem, antes que a Bárbara brigue com a gente, para a questão da genialidade da criatividade como problema psíquico, porque talvez a dimensão daquilo que não é suficiente sociologicamente explicável seja respondível ou melhor refletido quando a gente pensa a partir da dimensão psíquica desses sujeitos que são dotados de uma capacidade extraordinária e sagrada do ponto de vista profano e laico. Então, antes de entrarmos na dimensão da genialidade e da criatividade como problema psíquico, então a gente vai agora passar para a leitura do poema do João Cabral de Melo Neto, um poema intitulado Educação pela Pedra. Uma educação pela pedra, por lições, para aprender da pedra, frequentá-la, captar sua voz inenfática, impessoal. Pela dedicção, ela começa as aulas. A lição de moral, sua resistência fria ao que flui e a fluir, a ser malhada. A de poética, sua carnadura concreta. A de economia, seu adensar-se compacta. Lições da pedra. De fora para dentro, cartilha muda, para quem soletrá-la. A minha questão, Gabito, é, no meio da criatividade e da genialidade tinha uma pedra? Eu queria que você, então, abrisse as nossas reflexões, que fizesse essa passagem, uma sociologia da genialidade e da criatividade para uma psicologia, para a dimensão da psíquica, ou seja, a genialidade e a criatividade como problemas psíquicos.
Não, o que é interessante é que numa tradição de psicologia da inteligência e da criatividade, quando a gente pensa em personalidades criativas, a gente encontra uma outra versão daquilo que eu tinha chamado de dialética da criação, que tem a ver com essas formas de pensamento que psicólogos chamam de convergente e divergente. Pensamento convergente significa capacidade de lidar com problemas com soluções bem definidas, do tipo em que ano começou a Segunda Guerra Mundial, ou de raciocínio lógico, algo do tipo se todo A é B e todo B é jaca, o que é A? A é jaca. Genial esse Enquanto, raciocínio. enquanto pensamento divergente tem a ver com questões abertas, por exemplo, quantas coisas você pode fazer com um melão para além de se alimentar? E aí surgem elementos como fluência, que é a capacidade de produzir várias alternativas rapidamente, flexibilidade cognitiva, que é a possibilidade de assumir diversos ângulos de visão sobre o mesmo tema e assim por diante. E uma vez mais, nem sempre esses atributos caminham juntos, né? Porque por um lado, o que o pensamento infantil tem a criatividade desse olhar inocente, mas sem toda a massa informacional necessária para fazer uma contribuição a um certo domínio de criação, mas ao mesmo tempo o acesso a essa massa informacional e a todo esse treinamento tende a gerar indivíduos que podem ser demasiado complacentes, que podem perder aquele elemento de ingenuidade. Eu uso essa palavra porque em algum lugar o Goethe escreveu que a ingenuidade é a principal característica dos gênios. E em realizações criativas você tem justamente essa mistura improvável entre as duas dimensões. Então, digamos, uma figura como Einstein, que obviamente tinha um treinamento técnico suficiente para entender os problemas do campo, mas tinha talvez uma capacidade excepcional de se colocar as questões básicas do campo à maneira de um recém-chegado ou de um ingênuo. Enquanto alguém com extrema expertise técnica pode se tornar complacente demais em relação a essa expertise e menos propenso a questionar de modo radical os pressupostos do seu campo. Esse seria um primeiro elemento. O outro, obviamente, seria o de discutir o tema clássico da conexão entre criatividade excepcional, genialidade e loucura, que é um problema que não é nem, na verdade, não é uma associação ela não é nem falsa, nem tão simplisticamente tida por verdadeira. É assim, um fenômeno hiper complexo, né? Mas ele dá um caldo, na verdade. A formulação clássica desse problema está numa resposta que o Jung deu ao James Joyce sobre a filha do Joyce, quando o Jung descreveu o que ele via como sintomas psicopatológicos da filha do Joyce. O Joyce disse que ele vivenciava todos esses sintomas, e o Jung respondeu que na água em que o Joyce flutuava, a filha dele afundava. Então, como se houvesse um grau de loucura manejável e que pode ser canalizado para atividade criativa, mas, ao mesmo tempo, a partir de um certo ponto, essa loucura passa a ser prejudicial mais do que a benéfica criatividade. A gente pode pensar, inclusive, em diferentes estágios da vida em que, por exemplo, uma certa característica psicopatológica, entre aspas, como, por exemplo, o alcoolismo, beneficia a criatividade até um ponto em que ela passa a ser mais prejudicial do que benéfica. E benéfica do ponto de vista estrito senso da obra, porque é fato também que essas obras excepcionalmente criativas geram devastação, muitas vezes não só para o próprio indivíduo criador nas outras esferas da vida dele, mas para as pessoas situadas ao seu redor. Digamos, para a primeira esposa do Einstein, ou, enfim, para as pessoas que orbitaram em torno de Picasso e assim por diante. De novo, é um tema complexo. Não estou dizendo que todo gênio tem que se tornar um cara escroto para continuar sendo gênio, embora isso tenha se tornado também um tropo dos meios de comunicação, em figuras como Dr. House, por exemplo. Esses personagens nos Estados Unidos
que parecem dizer que se você é inteligentíssimo, você tem licença para ser grosseiro e escroto com todo mundo. Enfim, usei de novo o palavrão, né? Mas acho que... Eu tenho algumas coisas para dizer. A primeira é que eu extraio das obviedades que você acabou de dizer, 2 conselhos que eu estendo a todo mundo, que é seja louco, mas até certo ponto. E o segundo conselho é encontre a sua medida certa da loucura para, quem sabe, ser criativo e genial. Mas agora, falando mais sério, eu queria pensar em imagens da genialidade do ponto de vista do sujeito. E eu acho que é possível, assim, a gente pensar. Acho pontos que, em alguma medida, você já levantou, que é uma genialidade por ajuste, por adequação, né? Uma pessoa que se ajusta tão bem a um determinado parâmetro normativo, a um ideal de dever ser, né? Ele é tão rigoroso a ponto de ser genial. Isso pode ser desde um atleta que se ajusta às expectativas do treinador, ou, né, do músico que se ajusta às expectativas do professor, daquilo que o professor concebe como sendo o ideal, de alguém que executa aquilo, executa com tamanha perfeição, que pode ser tido como genial, e a genialidade por criatividade. E o que eu penso é que, nesse caso, e aí eu adoro um trabalho do David Stark, que se chama O Senso de Dissonância. E ele é brilhante porque ele é uma grande crítica à concepção boltanskiana, né? Porque o Boltanski e o Thévenot, no famoso livro da Justificação, eu recomendo a todos que assistam a nossa genial e criativa live que foi feita no Labemos, em que que basicamente no modelo ele tem a ideia de que no momento de disputa, os indivíduos, né, submetidos a um imperativo de justificação se ajustam a uma metafísica normativa, né, a um princípio universalizável com o objetivo, né, de estabelecer um novo acordo justo e legítimo. E o que o Stark vai dizer é que os indivíduos, na verdade, eles não se ajustam a um critério, a um princípio, né? O que eles fazem na prática, na ação deles, é fazer algo criativo a partir da fricção entre diferentes princípios e critérios de justiça. E que a ação criativa, ou que a ação real, ela é sempre ela não é um ajustamento perfeito a um critério, mas ela é, digamos assim, uma espécie de faísca, né, que emerge a partir dessa zona frictiva. E porque o gênio não é também aquele que, de forma particularmente brilhante, consegue, por exemplo, se situar, né, produzir algo singular e original a partir dessa fricção criativa de uma multiplicidade de critérios, de ideais normativos, de concepções do que ele deve ser. Então, e é daí que ele funda a singularidade de um estilo, né? É como se você tivesse dentro de um universo, seja no universo dos atletas, no universo da música, ou no universo da academia, uma multiplicidade de critérios, de ideais normativos, e que ele consegue ser original a partir de uma fricção criativa dessa multiplicidade, desses critérios. Daí você produzir um texto genial, você produzir uma música, e essa é a razão porque é tão difícil, né? Porque você não tem como explicar, você dá condições necessárias, mas não suficientes, e de onde vem tem sempre um ponto, um fosso, que você nunca vai conseguir explicar, porque isso faz parte da própria contingência, né? O gênio é um elemento contingente da realidade, assim como a burrice também, né? Ou como a ignorância, pelo menos não a ignorância socialmente produzida, mas essa ignorância que pode ser pensada, ou seja, pessoas podem fazer muito bem esse trabalho, podem fazer muito mal, podem ser muito competentes ou podem ser muito incompetentes do ponto de vista técnico, sem aqui uma questão normativa. E a outra coisa também que eu queria... 2 outras imagens que eu gosto muito é um comentário que o Deleuze faz do livro dele sobre cinema, que eu adoro, porque... E aí a gente podia pensar o gênio de 2 maneiras, né? O gênio, no sentido aí mais metafísico, e talvez que é esse sentido que a gente tenta desconstruir, como uma subjetividade que é capaz de iluminar o mundo, né, e retirar o mundo da sua obscuridade, ou seja, o gênio começa a subjetividade, que é como se fosse uma lanterna, que diante da singularidade dessa perspectiva,
que ele apreende o mundo, ele ilumina o mundo de outra forma e abre os nossos horizontes perspectivos a uma outra modalidade de apreensão, de captura do mundo, né? O gênio, como ele reeduca a nossa atenção, ou porque ele faz algo extraordinário, ou porque ele captura, exprime através da subjetividade dele algo de você fala. E aí você gera o famoso efeito, para citar você, Gabriel, o efeito puta merda. Fala, puta, cara, que cara, porra, como é que ele consegue fazer isso? E a segunda coisa que eu acho que também é uma imagem muito interessante, a subjetividade não como uma lanterna que ilumina o mundo, mas como uma tela preta que reflete a luminosidade do próprio mundo de uma forma singular, brilhante, criativa e genial. E aí talvez a gente podia associar essa segunda imagem, né, que é o Deleuze vai comparar, na verdade, o Russell com o Bergson, essa segunda imagem associar com Stark, ou seja, o gênio é alguém que reflete, né, que é um centro de opacidade da luminosidade do mundo, mas com uma curvatura muito particular. Ele é um centro perceptivo que expressa essa luminosidade do mundo de uma maneira que é socialmente valorizada, que todos nós admiramos. E daí, por isso que eu acho que esse espaço do gênio com a arte, né? Porque o que é arte, no sentido, talvez, uma das formas possíveis, né? E bastante tomadas na academia de apreensão da arte. A arte é aquilo que retira, que mostra o mundo de uma outra maneira, né? Ela é uma forma de fazer mundo, de recompor o mundo, de dar uma outra consistência ao mundo, né? Então, eu acho que é possível pensar o gênio a partir disso, e ele, nesse sentido, ele tem uma função social, que é de transformação, que é de renovação, que é de ampliação dos nossos horizontes perspectivos, ou seja, é uma subjetividade a quem a gente valoriza socialmente, não porque para uma coisa que me incomoda um pouco essa tarefa desconstrutiva da sociologia, porque parece que a gente está olhando o gênio sempre como uma idiotice de uma entidade sagrada. Não, é porque ele produz um bem social, ele realmente tem um efeito sobre a maneira da gente perceber o mundo. Uma grande música de um autor, né? Ela educa a nossa sensibilidade, ela amplia os nossos horizontes, a nossa capacidade de sentir, de perceber o mundo. Então, o gênio tem uma função, né? E não é por acaso que ela é socialmente valorizada. Estou fazendo aqui uma defesa da criatividade do gênio. Eu gostei muito. Acho que você não precisa ficar qualificando as nossas lives como geniais, porque eu acho que ser genial é um pouco como ser carismático. Se você precisa dizer que você provavelmente não é. Mas, de qualquer maneira, o que me pareceu interessante é que no terceiro post da série O Método da Loucura, eu trato um pouquinho disso, de como, sobretudo a partir da estética romântica, surgiu essa noção do gênio não como aquele que é excelente na adequação às normas clássicas do bom gosto, mas justamente aquela criatura que é independente em relação a essas normas, que os românticos iam associar a figuras como Homero e Shakespeare, mas que na verdade pode ser remontado a um texto chamado Do Sublime, que costumava ser atribuído a um autor chamado Longino de Palmira. Hoje em dia a gente crê que o texto na verdade seja de um autor desconhecido do século I, que agora veio a ser conhecido como Pseudo-Longino, né? O que é super justo, porque normalmente quem tem interesse no sublime na arte é meio pseudo. E aí essa hora que a Bárbara podia colocar aquele windshot do tipo... Mas enfim. Mas tem um elemento que no seu texto chama a atenção, que eu acho que é muito importante, o quanto um gênio, ele nunca pode ser um intérprete genial, né? Ele é sempre um intérprete que, de algum modo... Porque, assim, num certo sentido, o gênio, ele captura, né? Ele transforma, né? Sim. Não, mas em relação a tudo que você falou, também é muito importante considerar que não só nem tudo que sai da boca, ou da pena, ou do pincel, e assim por diante de um gênio é genial, como os erros dos gênios costumam ser mais espetaculares do que os erros dos comuns dos mortais. Isso você encontra também descobrindo que, sei lá, Isaac Newton passou boa parte da vida ou escrevendo sobre alquimia, ou engajado em especulações teológicas bizarras. Isso acontece quando você ouve um cara como James Watson, por exemplo, um dos sujeitos que
decodificou a estrutura em dupla hélice do DNA, dizendo coisas absolutamente imbecis sobre mulheres e negros, e, enfim, os exemplos poderiam ser multiplicados, né? Então, no fundo, existem... Obviamente, a gente chama de gênio a criatura que produziu obras ou realizações geniais, mas o que a gente certamente não poderia abraçar é essa ideia da genialidade como uma espécie de disposição transponível, né? Pelo contrário, muitas vezes o preço da genialidade em uma esfera é a estupidez em outra. Sem dúvida, mas há essa relação, é muito conhecida na filosofia, por exemplo, a má interpretação de Nietzsche sobre Spinoza, ou a má interpretação que Wittgenstein tem sobre Santo Agostinho, e esses modos muito singulares de apropriação que dizem muito mais sobre o filósofo intérprete do que o filósofo interpretado, né? Aquela frase da psicanálise: quanto mais João fala de Maria, mais eu entendo sobre o João, se aplica muito nesses casos, né? Quanto mais Nietzsche fala de Spinoza, mais eu entendo sobre Nietzsche, e quanto mais Wittgenstein fala de Santo Agostinho, mais eu entendo sobre Wittgenstein. Sim, sim. Até porque Nietzsche não estava fazendo interpretação, ele estava fazendo superinterpretação. Que merda, que merda. Bom, vamos passar para a leitura do Nietzsche, já que a gente falou nele, a leitura de autor, do nosso quadro Passagem de Autor. Vamos lá. Qual é o livro que vocês não me disseram para me deixar aqui vendido nesse programa ao vivo? Humano, demasiado humano. Humano, demasiado humano. Os artistas têm interesse em que se creia nas instituições repentinas, nas chamadas inspirações. Como se a ideia da obra de arte, do poema, o pensamento fundamental de uma filosofia, caísse do céu como num raio de graça. Na verdade, a fantasia do bom artista ou pensador produz continuamente, sejam coisas boas, medíocres ou ruins, mas o seu julgamento, altamente aguçado e exercitado, rejeita, seleciona, combina. Como vemos hoje nas anotações de Beethoven, que aos poucos juntou as mais esplêndidas melodias e, de certo modo, as retirou de múltiplos esboços. Todos os grandes foram trabalhadores, incansáveis não apenas no inventar, mas também no rejeitar, eleger, remodelar e ordenar. Ponto fundamental, Gabriel, um gênio, um escritor genial, necessariamente, ele é sempre um operário do signo. E a minha questão também é se a gente pode pensar na relação que você tanto gosta, Gabriel, entre genialidade e psicotrópicos, se é possível a existência de um gênio normal. É um paradoxo um gênio normal? Um normopata genial ou um gênio normopata? O ponto fundamental, agora, a que a gente podia passar, Gabriel, é pensar essa relação entre criatividade, genialidade e diagnóstico do tempo presente, que é o nosso quadro. E é interessante quando o Nietzsche diz que todos os grandes foram grandes trabalhadores, não apenas no inventar, mas também no rejeitar, eleger, remodelar e ordenar. Ou seja, quais são os trabalhos próprios do nosso tempo presente, desse rejeitar, eleger, remodelar e ordenar? Ser um gênio no mundo contemporâneo é a mesma coisa do que ser gênio na Idade Média, ou do que ser gênio na época romântica? Ou seja, qual a qualidade, qual a especificidade, se a gente pudesse esboçar é ótimo, acho que também tem uma equivocidade interessante. Quais as genialidades esbotadas ao longo do tempo e qual a genialidade esboçada? Agora eu quero que o Gabriel responda não a partir de referências bibliográficas, mas a partir do que você pensa. Boa questão. Eu suponho que, embora toda a sociologia da genialidade já questione essas visões hiperindividualistas do criador genial, então já mostre o peso do contexto social na formulação de realizações geniais,
contexto social, então, não só como uma fonte de restrições e de resistência, mas, na verdade, de oportunidade, de criação. Talvez, pelo menos em áreas como, por exemplo, a pesquisa científica, o tipo de trabalho colaborativo e em rede que engendra esse produto intelectual como um produto emergente, né, difícil de atribuir a indivíduos particulares, vai se tornar cada vez mais comum. É engraçado porque, em certo momento, eu menciono em um dos meus textos nessa linha o que o Arthur Koestler chama de fertilizações cruzadas. A ideia de que insights criativos na ciência muitas vezes vem do fato de que o pesquisador transpõe uma ideia de um campo para outro aparentemente não relacionado. Então, por exemplo, a Kekulé, ele tinha um interesse grande em arquitetura, então ele trouxe esse raciocínio espacial para o âmbito da química orgânica e isso fez com que ele revolucionasse a química orgânica. Né? Uma figura como Helmholtz, antes de ir para a medicina, tinha um interesse muito grande em ótica e isso permitiu que ele juntasse as duas coisas e construísse o oftalmoscópio. E eu penso que cada vez mais com a dinâmica da especialização, esse tipo de fertilização cruzada não é mais algo relacionado ou realizável por um único indivíduo, mas justamente pela rede. Então, essa ideia de uma genialidade distribuída por diferentes pesquisadores, ela faz sentido. De certa maneira, uma forma de ver isso, obviamente, é a partir dessas abordagens que você aprecia, de associações e a partir de uma visão nominalista, mas isso tem a ver com uma dinâmica real, de fato, de distribuição radical da cognição e da criatividade, como a que se refletiu agora no desenvolvimento das vacinas para a Covid-19. A gente associa essas vacinas a determinados conglomerados empresariais, mas não indivíduos, justamente porque elas são produto emergente desse esforço coletivo. Alguém poderia dizer que, de algum modo, isso sempre aconteceu. Então, que se você quisesse fazer uma sociologia nominalista do Michelangelo, você poderia tentar dissolver o Michelangelo, tomar o Michelangelo como simplesmente um nó em uma rede de criações. Mas eu penso que isso está cada vez mais radical agora. Né? E acho que isso faz parte de uma tendência que é mais geral e para além da ciência. Enquanto você falava, eu fiquei pensando muito se você não podia escrever um artigo sobre a genialidade na era da reprodutibilidade digital, digamos assim. Porque tem um elemento comum, na verdade, do que você coloca da reflexão do Benjamin, da obra de arte na era da reprodutibilidade técnica, que é o problema de se pensar a obra de arte a partir de uma dinâmica coletiva e infinitamente reproduzível ou reprodutível, como é o caso do cinema, né? E isso é muito interessante, porque, de fato, eu acho que um dos elementos dessa dinâmica coletiva de trabalho, né, ela ajuda a acabar não com a aura do objeto, mas do sujeito genial também, né? E aí eu acho que essa imagem que eu mencionei antes, do Deleuze, ou seja, do sujeito como um centro de opacidade, ou como um cruzamento, ou como um nó, como você falou, entre uma multiplicidade de ideias, de configurações. Eu gosto muito dessa imagem, né? Como se o nosso eu, ele é menos... A gente não cria o eu, né? O nosso eu é uma espécie de terra que pode ser mais ou menos fértil a partir de determinadas ideias. E é o campo que a gente vai transitar, e a capacidade de fertilização, né, desse... O que a gente pode fazer no limite do possível é muito mais tornar a nossa terra mental, enfim, fértil do que qualquer outra coisa. E que essa ideia, né, da dinâmica de um trabalho ou da própria concepção das ideias sendo coletivas, eu adorei a sua frase laturiana, uma fala laturiana que você fez, embora Latour não seja propriamente um autor pelo qual você tenha grande apreço, ela é muito interessante, de fato, para pensar na desauralização do gênio
no mundo contemporâneo. E eu acho que a gente podia, na verdade, antes que a gente tome bronca da nossa diretora e editora, passar para quanto isso está presente quando a gente pensa sobre a Covid-19, né? Em função, evidentemente, do nosso contexto, é quase que impossível, a gente é interpelado eticamente ao pensar o tempo presente a transitar por esse actante para manter a linguagem laturiana em sua homenagem, Gabito, que é a Covid-19, e o quanto ela visibiliza esse aspecto, ou seja, e o quanto, evidentemente, há certamente mentes geniais que participaram da elaboração das vacinas, mas como elas estão inseridas numa rede tão complexa de trocas e de objetos e de tudo, é muito difícil que a gente visibilize. Não teve nenhum ser, né, que assinou. Assim, pode ser que daqui a algum tempo haja um prêmio Nobel do primeiro cara que conseguiu desenvolver a vacina e aí cria-se uma assinatura, como era um problema do cinema para a época dos Benjamin, ou seja, quem é que faz o cinema? Quem constrói? Né? E você tem todo um trabalho posterior da assinatura dada pelo diretor. Né, que é feita, mas que também é muito relativa, depende. Tem diretores autorais, mas são poucos aqueles que conseguem essa dimensão. E talvez a mesma coisa possa se pensar da maior custo e dificuldade na ciência de você ser genial, exatamente por essa dinâmica cada vez mais complexa e heterogênea, multifacetada, e dessa dificuldade atual de pensar a genialidade dentro desse contexto. E a minha pergunta provocativa para você é: você sabe qual é uma mente genial que participou da elaboração de vacina? E certamente a gente pode supor que haja mentes geniais e que possam haver pequenos Mozart, pessoas que desenvolveram capacidades precoces e que permitiram o desenvolvimento tão rápido, no final das contas, de uma vacina que é a mais próxima, né, que a gente tinha historicamente, se eu não me engano, é do sarampo, que foram 4 anos, e que essa foi desenvolvida em 1 ano. Então, você sabe algum gênio contemporâneo, Gabriel? Não, eu não sei o nome de nenhuma mente genial que participou da formulação da vacina, embora deprimentemente eu saiba o nome de várias mentes estúpidas que foram contra e que sabotaram esses esforços, inclusive algumas que estão no poder no Brasil hoje. Mas o que foi interessante para mim é que eu acho que, como orientação, a partir daquilo que a gente desenvolve no blog do Labemos também, como apoio existencial à atividade de escrita, que é uma atividade que envolve muito sofrimento, a escrita de monografia, dissertação, tese, assim por diante, é essa importância da experimentação. Não no sentido de que alguém queira aspirar a se tornar um gênio, mas no sentido de que o trabalho do gênio é também um trabalho experimental. Né? E essa metáfora da Terra, ela é rica para mim porque, na verdade, você não torna a Terra fértil sem uma quantidade razoável de merda, de adubo. E isso significa que para ser capaz de produzir algo de valor, você tem de estar disposto a produzir merda também. Enfim, a gente pode cortar isso se quiser, mas eu acho que no interesse não do bom gosto estético, mas da verdade, essa é uma metáfora importante. Eu fiquei pensando depois, você sabe qual foi o primeiro prêmio Nobel que surgiu? Foi o da paz. Porque o Alfred Nobel, ele inventou a dinamite e, na verdade, creio eu, um pouco depois da Primeira Guerra Mundial, o que aconteceu é que criou-se um boato de que ele tinha morrido e ele leu o próprio obituário em vários jornais. E os obituários todos enfatizavam essa ideia dele como o mercador da morte, o inventor da dinamite e tal. E ele ficou tão chocado com essa reputação que ele ia deixar para a história que resolveu instituir o Prêmio Nobel da Paz, que aí foi o primeiro. Não sei se você sabia dessa história, tá vendo? Gabriel também é cultura. Obrigado, Gabito, por me tirar esse véu da ignorância. E aí é isso, mas eu acho que ao mesmo tempo isso é bom também, porque com toda certeza
Se você conhece um pouco esse jogo das reputações, em que o mérito ultrapassa muito o reconhecimento, ou ao contrário, o reconhecimento ultrapassa muito o mérito, é importante levar em consideração que existe uma dimensão de satisfação intrínseca nessas atividades, que é essa de você contribuir para a humanidade, mas você ter prazer na atividade em si, seja de investigação científica ou de militância política, etc. Não quer dizer que a pessoa vai se tornar completamente imune ao aplauso ou à crítica do mundo, mas esse me parece um pré-requisito absolutamente crucial, porque se essa satisfação intrínseca estiver ali, você não precisa ser um gênio. Na verdade, existiria até um elemento heróico se você fizesse um trabalho ruim a despeito de ter investido seus recursos, sua energia, sua libido, sua paixão naquilo. Que lindo, Gabriel. Então, acho que com essa frase a gente já pode dar encerramento após investir nossos recursos, a nossa libido. E qual foi o outro elemento por qual você chamou a atenção? Paixão, recurso, energia. libido, paixão, energia, enfim, como você queira, no nosso podcast, nessa 6ª edição. Acho que a gente pode embalar, agradecendo muito aos nossos ouvintes ou escutadores, não é? Não vou dar espaço aqui, Gabriel, para você fazer a piada, que todos os sentidos são interessantes quando a gente se refere a escutadores. Você não vai dar espaço ou você vai dar espaço? Eu tô dizendo não, mas é para dar espaço, cara, porque você podia pegar... Não, entendi. Não, é isso, tem que ser um bom escutador, um bom falador, não necessariamente um bom cheirador, mas enfim. Obrigado a todo mundo. Obrigado, Gabriel. Tem alguma mensagem para os nossos ouvintes e escutadores? Tamo junto. E eu acho que foram várias dicas, inclusive, que eu espero que tenham sido passadas através da nossa reflexão sobre criatividade, sobre genialidade e como se tornar mais criativo. Também agradeço muitíssimo a paciência da nossa diretora e editora, Bárbara Grilo, que sempre barbariza nas edições e também nos cortes que ela produz necessários para a nossa prolixidade. Então, eu só tenho a agradecer e esse é o penúltimo, né? E faremos o nosso próximo podcast da nossa 1ª temporada do Resenhemos, a resenha do Labemos, e mais um agradecimento, que é o que eu posso fazer. Obrigado.